Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz, saúde, alegria, vitória para você. O Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confie. Iniciando hoje até sexta-feira, durante toda a semana, pérolas de sabedoria para abençoar a sua vida, para edificar a sua fé, e cremos que é uma semana que portas vão se abrir. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Quem sabe parece que alguma porta fechou para você. Pense bem, se foi Deus, é porque Ele quer o melhor para você, mas Ele vai abrir outras portas, ok? Creia nisso e você vai receber, a partir de hoje, algumas pérolas de sabedoria. Que Deus nos ilumine, que Deus me dê sabedoria, e espero que você que está aí do outro lado, seja me ouvindo pelo rádio, seja pelo nosso podcast, nas plataformas digitais, seja no canal no YouTube, espero que você esteja bem. Se não tiver, vai melhorar. Vamos caminhar juntos com Jesus, no barco que Jesus está, mesmo que venha tempestade, Ele vai acalmar a tempestade. Creia nisso? Tudo bem, amigos e amigas e queridos e queridas? E é o seguinte, hein? Se você quer nos seguir em uma das redes sociais que eu indico aqui, é o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E ali você fica informado do nosso ministério, como também recebe outras palavras de fé ali pelo Instagram. Fechado? Gente, é o seguinte, vamos entrar então em algumas pérolas. Eu quero passar para você hoje algumas pérolas, não só hoje, mas durante toda a semana, como eu já disse, ok? E eu quero compartilhar com você hoje o seguinte: eu vou passar aqui para você algumas informações importantes para uma vida abençoada. E é o seguinte: o que você respeita se manifestará no tempo e na energia que você investir. Vou repetir para você que ouve pelo rádio. O que você respeita se manifestará no tempo e na energia que você investir. Outra coisa, o investimento do seu tempo e energia revelam o que você respeita. Como você está utilizando o tempo e a sua energia? Pense nisso. Então, a partir deste momento, então, eu quero compartilhar algumas pérolas que vão encaixar muito bem com o que eu acabei de falar para você sobre a questão do investimento do seu tempo e de sua energia. Uma das coisas importantes, eu quero começar pelo reconhecimento de sua missão. Na realidade, eu vou dar apenas um título, subtítulo aqui, para você gravar bem, e vou ler alguns versos da Bíblia, alguns versículos, ok? Então, é importante você ter entendimento e reconhecer a sua missão. Qual é a sua missão? Que missão Deus deu para você? Não estou falando missão de ser missionário, né? Uma missão, uma tarefa, um desígnio, um projeto, ok? Olha o que diz Provérbios 18, verso 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Quero ser profeta na sua vida com essa primeira parte aqui. Eu creio que Deus vai nos colocar, Deus vai te colocar na frente de pessoas poderosas, pessoas grandes, mas é Deus que vai fazer isso. Não se preocupe, Deus sabe fazer as conexões certas, ok? Há um texto também que fala sobre habilidades. Olha que interessante esse texto aqui, está escrito em 1 Coríntios,
capítulo 12, do 4 ao 6, e o verso 12 diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Você percebeu? Aqui está falando do corpo de Cristo, né? Temos muitos membros, mas todos os membros são importantes, cada parte do nosso corpo. Então é importante você reconhecer a sua missão, o seu desígnio, a sua tarefa que Deus deu para você fazer. Por exemplo, você que me acompanha já há um bom tempo, Deus me deu essa missão, né? Deus me deu essa missão, e quando eu era bem jovem mesmo, na faixa aí de uns 18 anos, eu lembro que eu imaginava algumas coisas que hoje eu estou fazendo, só que naquela época eu imaginava, mas não sabia como seria, que jeito seria. Então, geralmente, lá, se você voltar à tua mentalidade lá na infância, já tem alguma coisa que já estava lá com você, entendeu? E a coisa foi se manifestando, você foi evoluindo, você foi crescendo, e hoje você está cumprindo uma missão que Deus te deu. Mas às vezes tem gente que está bem adulta, mas ainda está meio perdida, ela não sabe, ela pensa assim, eu recebo pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei se eu estou agradando a Deus, eu não sei se parece que eu não estou fazendo nada para Deus. E às vezes a pessoa está fazendo, ela só não se descobriu, né, naquilo que ela desenvolve. Então tem coisas que eu faço que Deus me deu essa graça para fazer, que você que está me ouvindo necessariamente não vai fazer. Em contrapartida, você vai fazer coisas, né, para Deus ou para o próximo que seja, e Deus vai se agradar disso, coisa que talvez eu não vou fazer, entendeu? Então isso é você saber, você reconhecer a tarefa que Deus te deu para desenvolver aqui nessa terra. Todos nós temos, tá bom? Próximo ponto aqui, bacana, que eu separei aqui também, é importante você ter um bom diálogo com a sua família. Exatamente, a família é algo muito importante, porque foi Deus que constituiu a família. Então todas as pessoas que se voltam contra a família, por tabela, vamos assim dizer, né? Não sei se é o termo certo, mas sem perceber, ela está se voltando contra o Criador da família, mesmo que essa família esteja passando um momento difícil, não estão se entendendo. Mas é importante sim. Eu vou ler alguns versos só da Bíblia. Diz assim: Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, os filhos são herança do Senhor. Então, se você é pai, você é mãe, você tem que entender que os seus filhos são herança de Deus. Deus te deu esta graça. Quem sabe eu estou falando com pessoas que até uma mulher, por exemplo, que não podia se engravidar, casada, marido, tal, e você fez até campanha de oração, propósito, e Deus te abençoou, e vocês puderam ter um filho ou uma filha, né? Ou seja, e de repente hoje, você de repente não está cumprindo a sua missão de pai e mãe. Pense nisso. Às vezes as pessoas pedem certas coisas, elas recebem, e depois que as têm, não valoriza. Então a palavra nossa, ou de hoje, de Deus para nós, está no Salmo 127, verso 3 e 5 que eu li. A importância do diálogo com a sua família. Olha que interessante, Marcos capítulo 3, verso 25. Ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então a pior divisão não é lá fora, a externa, é a interna. Então uma casa dividida, ela tem mais dificuldade de prosperar, né? Um casamento dividido tem mais dificuldade de prosperar, vamos assim dizer, ok? Para pegar leve aqui, entendeu? Então tudo que é dividido, né,
Então já está dizendo, dividido, quer dizer, metade pensa uma coisa, outra metade pensa outra, traduzindo, ninguém se une em prol de uma única causa. Então a palavra é isso, busque ter diálogo com a sua família. Aproveite esses conselhos para colocar ordem na área em que Deus está falando com você neste momento. Eu estou imaginando alguém pensando assim agora, pastor, mas eu quero ter diálogo, mas a minha família não quer. Bom, se não quer, daí é outra coisa. Tente fazer a sua parte, ok? Dentro de um certo limite. Por isso que nós oramos para Deus agir naquilo que nós não conseguimos. Tudo antes de fazer algo, ore, peça a direção de Deus, peça sabedoria, ok? E tudo pode mudar. Gente, uma parte aqui que eu quero compartilhar com você, entre tanta coisa boa que vamos ter para você hoje e durante essa semana, mas eu quero deixar um outro tópico aqui interessante, eu poderia deixar até para o final, mas a importância da presença de Deus. A presença de Deus muda ambiente. A presença de Deus muda uma família. A presença de Deus muda qualquer situação. Onde Jesus chegava, a coisa fluía, a coisa acontecia. Jesus estava em uma festa de casamento, ele estava num casamento e a festa estava transcorrendo, de repente acaba-se o vinho. Alguém chega até Jesus, a própria Maria, a mãe de Jesus, informaram para ela e ela fala para Jesus, olha, acabou o vinho, a festa estava parando. E Jesus falou, olha, não é chegada a minha hora, mas no momento certo ele fez o quê? Ele transforma a água em vinho. Assim diz a Bíblia nos Evangelhos. Ou seja, então Jesus, onde ele está, onde ele chega, mudança vai ter. Vai ter mudança, vai ter milagre, vai ter provisão. Então, a presença de Deus é fundamental na vida de um homem, de uma mulher, de uma família. Hebreus 10:31 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que interessante esse texto, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você está na mão de Deus? Fica tranquilo. Deus proverá, ok? Outra coisa, Salmo 51, o verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse salmo aqui é sensacional. Se você tiver um tempo depois, leia o Salmo 51 inteiro. É um salmo quando Davi reconhece o seu pecado, sua transgressão, e ele começa então a se reconciliar com Deus. Aí ele diz, não me lances fora da tua presença. Amigo, amiga, querido e querido ouvinte, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma família linda, maravilhosa, você pode estar entendendo a sua missão, você pode estar fazendo muita coisa boa, mas uma coisa eu te digo, se não tiver a presença de Deus, meu amigo, pode ter certeza, está faltando o principal, a presença de Deus. A presença de Deus na sua vida, a presença de Deus no seu lar, a presença de Deus na sua empresa, a presença de Deus no seu ministério. Exatamente, exatamente. A presença de Deus faz toda a diferença. Enquanto eu estou falando aqui, eu sinto a presença de Deus aqui comigo no estúdio, como eu tenho certeza que Deus está falando com você, de onde você está me ouvindo, seja aí no ambiente da sua casa, seja dentro de uma loja, no comércio, seja dentro do seu carro. Certamente temos ouvintes espalhados aí pelo Brasil afora, não é? Então essa mensagem ela é transmitida por algumas emissoras de rádio aqui do Paraná e também o nosso podcast pelas plataformas digitais. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para orar por você. Um abraço para todos que nos ouvem pelas plataformas digitais, uma delas o Spotify. Um grande abraço, inclusive, à comunidade dos Estados Unidos. Exatamente, temos uma audiência maior, evidentemente, no Brasil. Uma parcela desses ouvintes são dos Estados Unidos e outros da Espanha, Argentina, Paraguai. Olha que bacana, né? Portugal, um abração para todos vocês que nos prestigiam. E mandam para a gente algumas notícias. Temos recebido informações positivas, que essas mensagens aqui estão abençoando muita gente. Eu quero o seu retorno também, se for possível, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por estar iniciando aqui pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais. Mais uma semana de fé e milagres. Obrigado, Senhor, porque
Compreendi a minha missão, meu chamado. Buscamos ter um bom diálogo com a família e, acima de tudo, ter a Tua presença. Espírito Santo querido, que a Tua presença nunca nos falte para nós e para todos que nos ouvem. Proteja todos nós, nos livra de todo mal e todos tenham um dia de excelência e uma semana de uma grande colheita de bênção, de saúde, de paz e prosperidade. Que através de nós, tanto a mim que estou aqui ministrando a palavra, quanto os ouvintes, que tenhamos uma semana próspera e que através de nós, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado para todos sempre. Senhor, abençoa também os agentes de Deus, todos aqueles que têm semeado e plantado uma semente financeira no nosso ministério. Abençoa e recompensa cada um deles e que hoje se levante mais um grupo de pessoas para nos apoiar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.